A gente começa então o giro de notícias de hoje pela Austrália, ainda desdobrando o trágico atentado que houve contra a comunidade judaica na praia de Bondi, em Sydney. O premier Anthony Albanese agora prometeu reprimir hoje o que ele chamou de discurso de ódio depois do ataque a tiros a um evento judaico do Hanukkah, a festa das luzes, como a gente falava na praia de Bondi, em Sydney. A polícia afirma que os suspeitos, bom, palavra forte aí protocolarmente se usa na imprensa, né, mas por integridade com o público, os atiradores, pai e filho, atiraram no domingo durante a celebração e está sendo apurado a inspiração do Estado Islâmico. Vale a pena dizer que a maioria das investigações aponta algum tipo de laço e enquanto a gente tenta entender qual, foram encontrados itens, uma bandeira do Estado Islâmico no carro que levou eles até a cena do tiroteio. Esse caso também, claro, eleva o medo de antissemitismo não só na Austrália, mas no mundo. Por exemplo, a gente deu ontem a notícia no nosso giro de notícias que em Londres e Manchester já há mobilização das forças de segurança, para até ter uma atenção maior a manifestações porque muitas das manifestações que pedem por uma Palestina livre, por aí vai, normalmente tem slogans também quanto a uma intifada global. O que isso significa? Significa essencialmente o que aconteceu na Austrália, uma intifada global. Significa esse tipo de questão violenta podendo acontecer em mais locais do planeta. A gente parte para a Europa, onde a gente tem o seguinte. Em Moscou, Vladimir Putin disse ontem que a Rússia pode tomar mais territórios na Ucrânia pela força se Kiev e os europeus não aceitarem propostas dos Estados Unidos de paz. Disse que as tropas russas avançam, aspas, em todas as frentes e que o país vai atingir seus objetivos por diplomacia ou por armas. A Rússia diz controlar cerca de 19% da Ucrânia no momento, incluindo a Crimeia, mas Kiev não reconhece as anexações. Isso aí é um dos pontos que ajuda a gente a entender o quebra-cabeça que vai de Kiev para Bruxelas hoje. Eu falei da questão da manifestação dos agricultores logo no primeiro bloco desse programa, com as manifestações ali que se tornaram violentas em virtude da deliberação sobre o acordo União Europeia e Mercosul, tá? Mas outra das questões que é deliberada hoje no Conselho Europeu é como então adquirir pelo menos 90 milhões de dólares para financiar a questão militar na Ucrânia entre 2026 e 2027. Uma cifra que impressionantemente ainda fica muito aquém do que seria necessário quando a gente fala não só de manter a Ucrânia combativa na guerra, mas mesmo de reconstrução posteriormente. E está se avaliando se pode-se utilizar um fundo russo, então, que está congelado em países da União Europeia desde as sanções financeiras que há desde o início da guerra. É uma das avaliações que acontece hoje em Kiev, melhor dizendo, em Bruxelas. Por que eu estou dando esse contexto? É porque, claro, é uma estratégia comum que vem do Kremlin que haja algum tipo de manifestação desse cunho, ou mesmo no campo de batalha, bombardeio à área de infraestrutura e esse tipo de coisa, antes de decisões mais impetuosas como essa, tá? Então fica isso aí também. Falando ainda na Europa, o Tribunal de Justiça da União Europeia disse hoje que o Tribunal Constitucional da Polônia não cumpre padrões básicos do bloco e não pode ser tratado como independente. Atenção para isso aqui, tá? A letra morta aqui do texto não dá a dimensão do quão importante isso é. O Tribunal de Justiça da União Europeia disse hoje que o Tribunal Constitucional da Polônia não cumpre padrões básicos do bloco e não pode ser tratado como independente. Segundo a Corte do Bloco Europeu, houve graves irregularidades na escolha do presidente da Corte polaca e de 3 juízes, por isso decisões do tribunal ficam sob suspeita. Isso é parte importante para a gente entender também a espécie de racha que há muito grande na União Europeia. De forma interessante, eu estava estudando isso até em tempos recentes, e quando a gente pega os países do leste da Europa, vai ali Hungria, Bulgária, os países bálticos têm algumas nuances, porque eles são muito mais próximos da União Europeia do que alguns dos outros países do leste europeu, que antes eram parte ou da União Soviética ou do Bloco Soviético, do Pacto de Varsóvia. Mas uma das questões interessantes é que havia alguns jovens falando que queriam fugir do autoritarismo soviético, então, claro, tinha uma ojeriza muito grande, não só a questão comunista, mas a questão russa, e, ao mesmo tempo, também tinha uma ojeriza a questão de União Europeia, pauta woke e a espécie de entidade supranacional que a União Europeia havia se tornado. Quando um tribunal europeu coloca sob suspeição uma corte polonesa, isso faz parte desse contexto mais amplo que a gente navega. E é um contexto que também se traduz na política do bloco europeu. Afinal de contas, quando a gente fala mesmo do Parlamento Europeu, existe um avanço muito grande da pauta direitista na formatação aí nacional populista. Estamos falando de Vox na Espanha, Chega em Portugal, AfD na Alemanha, Reunião Nacional na França, por aí vai. O PiS, né, na Polônia, que é o partido que tem essa matiz lá, ou no Reino Unido, Nigel Farage e o Reform UK. Isso é um desdobramento interessante, onde esse não reconhecimento pode ser parte dessa fratura que a gente analisa com muita atenção conforme tem eleições na França em 2027 e Nigel Farage disparando aí para as eleições que estão mais distantes, é verdade, no Reino Unido. Outro dos pontos que eu desdobro com você hoje passa agora
pelos Estados Unidos. O secretário de Estado Marco Rubio anunciou hoje sanções contra 2 tribunais, ou melhor dizendo, contra 2 juízes do Tribunal Penal Internacional, Gosha Lordkipani. Aí, pessoal, os nomes estrangeiros, às vezes, que nem eu já falei para vocês anteriormente, tem parte do programa que é no Gogol, no Freestyle, e tem parte que vem aqui com as notas que eu vou acompanhando. Os nomes normalmente eu anoto e aí que a coisa embola. Mas vamos lá. Um dos juízes é o Gosha Lordkipanidze, e o outro, pessoal, vamos lá, vocês vêm comigo. Erdene Balsuren Damdin. Erdene Balsuren Damdin. Tá dado o nome. Não precisava nem ter colocado o nome, né? Às vezes eu me coloco nessas enrascadas aí para dar uma emoção no programa. Mas a pauta é séria, vamos lá. O caso envolve a investigação do Tribunal Penal Internacional sobre crimes na guerra, ou melhor dizendo, crimes de guerra na guerra em Gaza e nos territórios palestinos. Isso é parte de um imbróglio maior, onde os Estados Unidos têm rechaçado os julgamentos do Tribunal Penal Internacional quanto a Israel. E vale a pena dizer que, claro, o Tribunal Penal Internacional indiciou Benjamin Netanyahu e o Yoav Gallant, que era ministro da Defesa, na época em que começou o conflito, naquele 7 de outubro de 2023, com a brutal invasão do Hamas. Em 15 de dezembro, a Corte rejeitou um recurso de Israel para tentar barrar ou limitar esse processo. Marco Rubio afirma agora que o tribunal atua sem consentimento de Israel e que os Estados Unidos e Israel não reconhecem a jurisdição. Mas tem outra das denúncias que vem do Marco Rubio hoje, ou melhor dizendo, denúncia não é palavra, mas uma imposição que vem do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Isso é outra nota de imprensa que Marco Rubio divulgou, onde disse que os Estados Unidos anunciam novas sanções para cortar a receita do Irã, segundo Washington, utilizada para financiar terrorismo e outras atividades ilegais. Não só segundo Washington, o assunto é bem pesquisado. Quem está familiarizado com Guarda Revolucionária Iraniana, Força Quds e o que foi a carreira de Qasem Soleimani até eventualmente ser eliminado em 2020, um cenário brutal. O Departamento do Tesouro agora está mirando 29 navios da chamada Frota Fantasma, que são acusados de entregar secretamente centenas de milhões de dólares em petróleo e derivados iranianos. Isso inclui navios e empresas ligados a uma rede do empresário egípcio Hatem El Said Farid Ibrahim Sakir. Dessa vez foi bem no nome. Com operações nos Emirados Árabes, na Índia, Ilhas Marshall e Panamá. Esse negócio de frotas fantasma também é um negócio que permeia profundamente, por exemplo, o aparato russo de exportação de petróleo em violação de sanções ocidentais. O Brasil até é um dos polos que integra tudo isso, tá? Vale a pena acrescentar que navio iraniano sancionado atracou em Itajaí esse ano, 2023, 2 ultra sancionados por apoio ao terrorismo. Talvez os 2 navios mais sancionados da frota iraniana, o Makran e o Dena, atracaram no Rio de Janeiro. E, se a gente está falando de frota fantasma e eu pincelei o negócio da Rússia, uma investigação da BBC publicada no final do ano passado também foi a fundo a respeito do assunto e detectou uma série de navios sancionados atracando em portos brasileiros da parte russa.